fim da história, fim da arte, fim da filosofia. O veredito do fim e suas diversas modulações terminais, mais ou menos mortuárias, especificamente estéticas ou não, né? O fim da política, o fim ou a morte do quadro de Cavalete, o fim da literatura, o fim do poema, o fim do livro, o fim da canção. Todos esses fins desenham um quadro que eu chamaria, grosso modo, de moderno, ainda que precisasse definir o termo. O veredito do fim é a abertura de um campo que funda a modernidade se constrói a partir desse veredito, e é com o esgotamento do problema, do veredito, portanto, ou alguma coisa que eu estou chamando aqui de fim do fim, por assim dizer, que o moderno se transforma em algo de novo e que a gente convencionou chamar de contemporâneo, e depois que a fórmula do pós-moderno caducou ou mostrou seus limites internos, né? Que esse fim, portanto, como uma questão, como um diagnóstico, né, coincida nos últimos anos, né, razão pela qual isso vem sendo cada vez mais solicitado, com um diagnóstico de uma catástrofe iminente, né, seja ecológica, política, econômica, um campo que foi longamente explorado por essa forma ficcional do evolucionismo, que é a ficção científica, né? Isso mostra a importância de uma nova questão, né, que parece prefigurada por esse longo desdobramento, por todas essas derivações em torno desse final, né, agônico que perdura. Isso parece mostrar, ao mesmo tempo, a atualidade e a necessidade de se colocar essa questão, né? Há uma discussão permanente, hoje em dia, em torno de uma catástrofe, seja uma catástrofe ecológica, seja uma catástrofe política ou econômica, que, de alguma forma, estaria prefigurada por essa discussão que vem se desdobrando em torno desse marco que a gente define mal, né, como uma espécie de uma periodização, como sendo o marco do moderno, né? Portanto, o contemporâneo seria o tempo da posteridade, do pós, do depois, de uma sequência que começa pelo fim, ou pelo desenho de um horizonte ou contorno desde um passado. Os termos do problema foram ditados na filosofia, me parece, e é por ela, pela matriz filosófica do veredito, que eu vou começar a minha fala hoje. Heidegger nos alerta em O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento para a tendência de interpretar o fim como algo negativo e afirma, ao contrário, que o fim da filosofia significa tão somente o acabamento ou a realização da metafísica, ou seja, do platonismo. O nome de 3 filósofos é convocado explicitamente por ele. Hegel, né? O que é racional é real e o que é real é racional. E de Hegel, a matriz do pensamento do fim, né? A arte é para nós coisa do passado, escreve ele no início do curso sobre estética. A história da filosofia se realiza como espírito absoluto, da mesma maneira como a Revolução Francesa realizou as ideias dos filósofos, dos filósofos do iluminismo. A história se termina com a conversão do projeto revolucionário em ocupação imperial com Napoleão. Hegel, em Iena, vê o imperador passando em revista as suas tropas em outubro de 1806, no momento de concluir a fenomenologia do espírito. Escreve ele numa carta: eu vi a alma do mundo concentrada sob o seu pequeno cavalo. Mas é com Nietzsche e Marx, ou seja, por 2 inversões da metafísica, ou do platonismo,
que a filosofia atinge o seu estágio terminal, diz Heidegger. Nietzsche caracterizou a sua filosofia como platonismo invertido, ou seja, vontade de poder. Marx escreveu: é impossível abolir a filosofia sem a realizar. O fim da filosofia seria, então, a ascensão do proletariado e algo que Marx e Engels, na ideologia alemã, nomeavam ou apontavam para a superação da dominação e da luta de classes, inaugurando uma espécie de liberdade ilimitada, cada indivíduo podendo realizar a atividade que quiser. Pescar à tarde, criar gado à noitinha, fazer crítica depois do jantar, apenas enquanto tenho esse desejo, sem que com isso me torne um caçador, um pescador ou um crítico. O cenário do fim da história, né, que foi celebrizado pelas descrições de Kojève, né, é retirado aqui de uma utopia bucólica, né, o que não a torna menos atraente, talvez mais problemática hoje em dia. Em cada caso, trata-se de superar o fim da filosofia. Essa superação se diz em alemão de diferentes modos: Aufhebung em Marx, Überwindung em Nietzsche, Verwindung em Heidegger. O fim não é, portanto, o fim. A filosofia se desdobra nas ciências humanas, cumprindo um destino já explicitado na origem da filosofia contemporânea, que é a do desenvolvimento das ciências. Na medida em que as ciências humanas se autonomizam, se diferenciando entre elas, a filosofia atinge, afinal, o seu acabamento. Elas são o fim da filosofia e a sua transformação em outra coisa. Acabamento, realização da filosofia e sobrevida da filosofia, transformação em outra coisa. Portanto, esses dois movimentos que são colocados aqui. A perspectiva de um fim da filosofia, de um fim da história, de um fim da arte, como algo que já tivesse ocorrido, me parece abrir uma série de janelas instigantes para se pensar o contemporâneo. Desde que essa realização ou esse acabamento seja sempre, no entanto, apenas uma tendência, deixando inevitavelmente buracos, restos, sobras, por onde o próprio processo de totalização do fim deixasse respirar os poros de uma diferença que deseja desfazer o próprio processo de totalização e de finalização. De uma certa maneira, o que Hegel chama de espírito absoluto já se teria realizado, é o que vem sendo dito de diversas formas, em diversas paragens, por diversos nomes próprios. O espírito absoluto já se realizou sob a forma da dominação planetária da técnica, o domínio imperial da cultura do sujeito sobre a natureza, como disse Heidegger. Adorno descreve algo semelhante sob a forma da razão administrada. Os ecologistas descrevem a mundialização como uma expansão indeterminada de um modelo produtivo universal, homogêneo e homogeneizante e sem bordas, que tem como custo uma catástrofe iminente, o surgimento de um limite interno em qualquer ponto da superfície do sistema. O que se faz, basicamente, aqui é um diagnóstico sobre o próprio modelo do trabalho como destruição da natureza e movimento do negativo formulado por Hegel. Basicamente, exatamente esse mesmo modelo, que é o modelo do negativo como destruição, né, da natureza, que é colocado em xeque pelos ecologistas. Norbert Boas descreve o mundo comunicacional, no que ele chama comunicação mundial, construída em redes comunitaristas, que funciona a partir da ocultação da sua própria materialidade técnica. Foucault constrói dois modelos de totalização social complementares e mais ou menos subsequentes, numa espécie de periodização. Uma a partir do modelo do confinamento, a prisão, o hospital, a escola, a fábrica, o museu, que teria no panóptico o seu diagrama ou esquema. E no carcerário, uma espécie de generalização do panoptismo.
Ou um segundo diagrama da gestão em espaços abertos, não mais confinados, que ele denominou de biopoder, como estatização do biológico. Enquanto o carcerário era um poder individualizante, o biopoder é uma gestão de massas populacionais. O racismo é um modelo de uma gestão da vida que estabelece um corte ou cesura no interior da população, separando grupos que devem viver de outros grupos que devem morrer. Deleuze deu a esse modelo de poder o estatuto de um diagrama do controle. Os diferentes modos de confinamento pelos quais passa o indivíduo supõe que ele a cada vez comece do zero. A linguagem estabelecida por todos esses modos é analógica. Já os diferentes modos de controle, os controlatos, formam um sistema de geometria variável e fluida, cuja linguagem é digital ou numérica. Os confinamentos são moldes, os confinamentos são tipológicos, os controles são modulares, são uma modulação, uma moldagem autodeformante que mudasse continuamente a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto ou outro. Da mesma maneira, Michael Hart e Antônio Negri, inspirando-se diretamente em Foucault e Deleuze, produzem duas versões de uma espécie de totalização política mundial. Um império sem bordas, ou cujas bordas seriam apenas fronteiras geridas no interior do próprio império, e uma rede virtual de poderes, ao mesmo tempo controlados, mas que se insurgem sob a forma de potências insurgentes autoproduzidas como trabalho imaterial. Uma outra versão, me parece, desse mesmo modelo, né, de um espaço aberto, né, Bruno Latour descreve um mundo constituído por regimes heterogêneos, sem exterioridade, por redes heterogêneas sem exterioridade e que se relacionam umas com as outras. Rancière denomina de consenso um mundo de que foi evacuada a cena essencial da política, que é a divisão ou o dissenso. A redução das divisões a uma só divisão, idêntica aos interesses dos partidos e das partes, sem que haja espaço para, de fato, uma divisão que pudesse reclamar uma parte dos sem parte. O que nós temos, ao invés da política, é uma figura da ética, como sendo a ética da vítima, ou seja, o resto absoluto que não tem, não é nenhuma parte, mas é alguma coisa que é excluída de qualquer divisão das partes. Em cada um desses modelos, nós temos o mesmo diagrama de um plano imanente aberto e sem exterioridade, ou com exterioridades internas ao plano. O diagrama é explicitamente não representacional, não representativo, não produz representações. É um mundo puramente relacional, constituído a partir de relações entre diferenças ou heterogeneidades internas ou redes. Ora, é precisamente esse diagrama que vem sendo solicitado pela crítica de arte nos últimos anos. Eu penso precisamente no livro de Arthur Danto, Após o Fim da Arte, e retomado, transformado, repensado recentemente por Lorenzo Mami, que aqui está, né, em O que Resta, Arte e Crítica de Arte. Danto se reclama explicitamente da narrativa hegeliana do fim da arte. O fim da arte se dá entre o ready-made duchampiano, por exemplo, A Fonte, e o ready-made wallachiano, as Brillo Boxes dos anos 60. Não há nenhuma diferença perceptível, escreve ele, entre a Brillo Box de Andy Warhol, no seu pedestal no museu, e a Brillo Box, caixa de sabão, na estante do supermercado. A diferença deixa de ser percebida pelo olho, deixa de ser uma diferença fenomenológica e passa a ser uma diferença semântica.
O que determina o ser ou não ser arte, e essa passa a ser a questão essencial, né, é o enquadramento institucional e intencional do artista. O fim da arte, o estabelecimento de uma zona de indiferenciação perceptiva no plano imanente da arte, coincide com um momento forte da história da arte, em que ela se transforma em consciência. Daí o valor dos manifestos em de um elemento conceitual intrínseco à semantização da arte, valorizado por Danto. O fim hegeliano da arte se estabelece como movimento pós-autônomo da arte e no projeto de Danto, por oposição a um outro grande projeto de um outro crítico norte-americano, que é Clement Greenberg. Greenberg é o grande teórico do neo-expressionismo americano, né? É o crítico, basicamente, do modernismo, da arte abstrata, né? E a partir de um arco que vai de Manet, de Edouard Manet, a Jackson Pollock, né? E se constitui como releitura da história da arte a partir do paradigma da arte abstrata e da educação do olhar, como modo de diferenciação e juízo que diferencia a boa da má arte. Greenberg é leitor de Kant e pensa a arte como experiência, um juízo que não pode ser estabelecido por uma regra, um conceito ou uma finalidade. Danto define o que seria o limite do paradigma da arte abstrata, modernista e autonomista, a impossibilidade em que se encontra Greenberg de tratar de Warhol ou de Joseph Beuys, para os quais qualquer coisa pode ser uma obra de arte, já que não há qualquer aparência especial que diferencie a arte de não arte e que todo mundo pode ser artista. Lorenzo Mamin faz um estudo das bordas na história da arte. A arte contemporânea teria perdido a confiança nas defesas tradicionais da moldura e do pedestal que separavam a arte de antemão do mundo. Tradicionalmente, a consistência ontológica da arte era estabelecida por uma coerência formal interna que garantia a sua identidade, enquanto que hoje em dia a arte reside em uma articulação com o espaço ao redor. O significado se desloca do interior da obra para a superfície, compreendida não como aparência, mas como limiar com o mundo, inserção interna dentro do mundo. A obra, em outras palavras, coloca e se coloca no espaço em que ela se situa. Em outras palavras, a arte contemporânea envolve uma discussão sobre a moldura, o passe-partout, os mecanismos protetores que perdem a força. Ou a pintura invade a moldura e a destrói, ou a moldura desaparece. A obra de arte se encontrando exatamente no mundo a partir desse desaparecimento da moldura. No Brasil, essa passagem foi feita, me parece, por artistas que, na virada dos anos 50 para os anos 60, Lygia Clark e Elliot Sica, e seus contemporâneos, produziram uma espacialização do movimento vanguardista. Diria que a aluna de Burle Marx, né, que era Lygia Clark, se propunha, de alguma maneira, a realizar Mondrian, a realizar Malevich, projetar no mundo da paisagem a biplanalidade do quadro, produzir no interior do quadro a abertura de um relevo, uma espessura que jogue o plano no mundo e transforme o mundo em museu, ou o museu no mundo, como dirá Elliot Sica. Esse é o diagrama que será sistematizado, por exemplo, por outro lado, pela performance na contemporaneidade, já que na performance nós temos exatamente uma continuação de uma tradição teatral, mas com uma injunção fundamentalmente distinta de não representação. A performance retira o teatro do campo da representação, do palco italiano, e joga a performance, joga a representação no campo do real. Trata-se de realizar, por assim dizer, o teatro. Os exemplos paradigmáticos giram em torno da
A artista iugoslava, Marina Abramović. O artista está presente e coloca o corpo em cena. A arte sai do palco, quebra a quarta parede e organiza-se em torno de um novo espaço pela e para a performance, constituído pela e para a performance, a cada vez um outro, dentro ou fora do museu, mas fazendo da questão institucional da arte um modo de sua questão essencial. A noção de programa estabelece o contorno móvel e fluido de experimentação da performance no espaço aberto do mundo, cujo contorno invisível é estabelecido pelo mesmo programa. O programa consiste no critério de transformação da arte, dado a cada vez pela performance, estabelecendo um limite imanente entre arte e não arte, entre arte e mundo. O mesmo traço característico pode ser identificado em outras artes contemporâneas, seria algo como o mesmo diagrama, né? Por exemplo, nos arranjos de Alberto Pucheu, aqui presente, né? Qual é a diferença que existe entre as palavras que ele coloca no arranjo e o lugar, as palavras da onde ele tira o arranjo, né? Ou um poeta muito próximo de Jean-Marie Glaise, que é o Frank Leibovitz, em Retratos Chineses. É um poema inteiramente estruturado a partir de frases retiradas de uma pesquisa que ele fez de grupos terroristas na internet, né, em que ele se orgulha de não escrever nenhuma frase de próprio punho, absolutamente todas as frases, que não são nem mais citações, né, já que a citação ainda pressuporia, né, um regime distanciado, né, dentre uma manufatura autoral, né, e um material da onde ele retira essas frases, né, mas onde há, de fato, uma indiferenciação entre o trabalho do poeta, né, e aquilo da onde ele retira todos esses materiais, né. Me parece que um ponto importante a ser levantado aqui, né, nessa discussão que eu gostaria de abrir, né, já concluindo, seria justamente o fato de que, ao se inserir nesse campo aberto, nesse espaço aberto, onde não há uma distinção externa, né, só há um campo de diferenciação interno, o que se perde é a possibilidade de estabelecer um parâmetro distanciado do que nós normalmente associamos ao lugar da crítica, né? A crítica pressupõe essa distância, que seria, por exemplo, a distância entre sujeito e objeto, alguma coisa que pudesse mobilizar, né, a reflexão crítica, e é justamente essa distância que desaparece nesse momento em que toda a elaboração artística, poética ou outra, né, ela se dá num campo em que a operação da crítica não se distancia, ou se distancia muito pouco, né, daquilo que critica, né. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que há uma dificuldade de estabelecer critérios objetivos a partir dos quais, né, a operação pudesse se dar, já que há um lugar em que a crítica fala sobre aquilo que ela mais ou menos produz, né, ou, de todo modo, num lugar muito próximo da onde ela fala. Mas é isso, então, sobre a forma de notas, como eu gostaria de iniciar aqui os trabalhos hoje.